Hoje é um dia auspicioso. Hoje temos no nosso calendário Gaudiya Vaishnava o aparecimento de duas grandes personalidades, duas Shaktis, a esposa de Nityananda Prabhu, Janavi Devi, e também a esposa do Senhor Ramachandra, Sita Devi. Então nós vamos ler alguma coisa aqui sobre elas. Então, dia transcendental do aparecimento de Sri Sita Devi Ki Jai, dia transcendental do aparecimento de Sri Janavi Devi Ki Jai. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer. Deixa eu ver se até agora alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Então vamos começar a leitura sobre essas duas grandes personalidades. O título da aula de Silachara Maharaj é Casamento de Nityananda Prabhu. Essa aula aqui, ela foi dada por o pessoal de Caracas, da Venezuela, no dia 20 de setembro de 2009. Então, Silachara Maharaj fala o seguinte: todos dizem que, para os devotos, Nityananda Prabhu, ele nunca se casou. Ele não tem vivana, ele não casou. Mas ele tem duas Shaktis, Janavi Devi e Vasuda Devi. Na verdade, elas eram filhas de Surya Das, o irmão de Gauridas Pandit. Um dia, Mahaprabhu, ele disse a Gauridas Pandit: Gauridas, Nityananda, ele está chegando à idade certa, ele precisa de alguém para servi-lo. Eu vi que seu irmão, ele tem uma filha, Janavi. Ele pode dá-la a ele, a Nityananda Prabhu? E Gauridas Pandit, ele concordou e ele perguntou ao seu irmão sobre isso. Irmão, você pode dar a sua filha Janavi para Nityananda Prabhu? Suryadas, ele ficou surpreso. O que ele falou? Mas ele é um avaduta. Ele vai a esta casa um dia e a outra casa em outro dia seguinte. Ele não tem casa, ele não tem comida, ele não tem como ganhar dinheiro. Como ele manterá uma família? Então, Gauridas Pandit, ele teve que voltar para Mahaprabhu e dizer a ele que o seu irmão não havia concordado. Então, Gauridas Pandit, o irmão dele, na verdade a sobrinha de Gauridas Pandit, né? Ele queria, Mahaprabhu pediu para ela casar com Nityananda Prabhu. Mas o pai dela falou: como que ele vai sustentar minha filha? Como que Nityananda Prabhu vai sustentar minha filha? Ele vai pregar de casa em casa, um dia em cada casa, ele dorme um dia em cada casa. Como que ele pode sustentar uma família? Como que ele pode ter uma família? E aí Mahaprabhu, ele partiu e ele foi para Nityananda Prabhu. Eles estavam caminhando para algum lugar e eles sentaram-se sob uma árvore de tamarindo. Quando de repente eles viram que Janavi estava lá na floresta. Naquela época, como ainda pode ser agora, as meninas indianas solteiras, elas são tímidas e elas nunca vêm para ficar de frente. Então, quando Janavi viu Nityananda Prabhu na floresta,
e os seus olhos se encontraram. Ela caiu e a espuma começou a sair da sua boca. Então ela trocou olhar com Nityananda Prabhu. Quando isso aconteceu, ela começou a passar mal, começou a sair espuma da boca dela. Nesse interim, os pais de Janavi começaram a procurá-la. Em algumas pessoas da aldeia a encontraram. Onde eles a encontraram? Eles a encontraram em alguns arbustos. Eles a pegaram e a levaram para casa. Alguém pensou que talvez uma cobra a tivesse mordido. Chamaram um médico, mas o médico ele não encontrou nenhum veneno em seu corpo. Aí Janavi estava morrendo e todos pensaram, talvez aquele sadhu Nityananda Prabhu, ele quisesse levá-la, mas por que não a demos a ele? Isso aconteceu. Eles começaram a procurar os dois sadhus, Nityananda Prabhu e Mahaprabhu, e os encontraram ainda sentados sob a árvore de tamarindo. Gauridas Pandit o chamou. Janavi está morrendo. Por favor, venham. Por favor, venham. Porque eu vou lá. Ela vai morrer. E o que eu posso fazer? Perguntou Nityananda Prabhu. Gauridas Pandit, ele insistiu. E finalmente eles concordaram em ir. Quando eles chegaram à casa onde Janavi estava, os seus pais disseram a Nityananda Prabhu, por favor, pegue essa garota agora. O que eu vou fazer com esse cadáver? Falou Nityananda Prabhu. Ele ficou surpreso. Por favor, leve-a. Por favor, leve-a. Eles começaram a implorar e insistir com Nityananda Prabhu. Tudo bem, falou Nityananda Prabhu, eu posso levá-la. Finalmente disse, mas eu quero algum dote. Nós somos pobres, brahmanes, nós não temos nem comida. O que falar de ouro? Onde vamos conseguir o dote? Eu não quero nenhum dinheiro, ouro ou qualquer outra coisa, qualquer riqueza de você, falou Nityananda Prabhu. Eu quero a sua outra filha, Vasudha, como dote. Janavi, ela vai morrer, mas se eu conseguir Vasudha, ela compensará por Janavi. E eles concordaram e trouxeram as duas guirlandas. Assim que Nityananda Prabhu ele colocou a mão na cabeça de Janavi, ela abriu os olhos e as duas meninas colocaram as guirlandas no pescoço de Nityananda Prabhu e partiram com ele. Foi assim que o casamento deles aconteceu. É uma história muito, muito bonita, disse Lachara Maharaj. Então, assim foi o casamento de Nityananda Prabhu com Janavi. Ele aceitou não só ela, mas ele queria a irmã dela, porque ela ia morrer. Ela estava espumando. Mas isso tudo é um lila, né? Isso é um lila de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu. Nós temos que compreender que tudo isso é um lila. Só um minutinho aqui que eu vou voltar, que tem outra aula falando sobre Janavi.
Então, vamos para outra aula. A Shakti do Senhor Nityananda Prabhu, a potência do Senhor Nityananda Prabhu. Essa aula aqui, Srilacharya Maharaj, ele deu em Bengali, no dia do aparecimento de Sri Nityananda Prabhu, dia 29 de janeiro de 2018, ele deu essa aula, em Ekachakradam. Então aqui, Srilacharya Maharaj fala assim para os devotos bengalis: o Senhor, ele tentou salvar as almas limitadas por Maya de muitas maneiras. Nessa Kali Yuga, Nityananda Prabhu, ele também mostrou isso quando ele salvou Jagai Madai. Ele era o único filho de Radhai Pandit e Padmavati Devi, e os deixou quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Mais tarde, ele foi apresentado a Janavi Devi. Nós temos um ashram feminino em Kauna. Perto do templo fica a casa de Gauridas Pandit. Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, eles ficaram naquela casa, e aquela casa ainda está lá, junto com o remo que Mahaprabhu e Nityananda Prabhu usaram para chegar até aquele local. Eles iam até lá de barco, ainda é preservado o remo e mantido lá. Muito bem preservado. Embora a madeira geralmente perece rapidamente, mas este remo, ele permaneceu intacto, ele está lá. Se você for a esta casa de Gauridas Pandit, também poderá ver a deidade de Nityananda e Mahaprabhu lá. Quando Nityananda Prabhu e Mahaprabhu chegaram lá, eles ficaram por algum tempo. E quando chegou a hora de eles partirem, Gauridas Pandit, ele disse: Prabhu, você veio por seu desejo, mas eu não permito que você saia, que você vá embora. Como é possível, Gauridas? Você sabe que nós devemos ir pregar de porta em porta. Falou Nityananda Prabhu e Mahaprabhu falaram isso. Como nós podemos ficar em sua casa? Gauridas Pandit, ele não cedeu. Ele continuou sentado no meio da varanda. Então, Mahaprabhu e Nityananda Prabhu disseram: olhe para trás. Ele se virou e viu que havia Goranitai dentro da casa também. Goranitai de pé, dentro e fora, conversando com ele na varanda. Então, Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, eles se expandiram, porque eles queriam partir e Gauridas Pandit não queria. Gauridas Pandit, ele não cedeu, ele continuou sentado. Aí Gauridas Pandit, ele ficou intrigado. Qual é a deidade e qual é o verdadeiro Goranitai? Eu não consigo entender isso. Qual você vai manter? Perguntou Goranitai. Qual você vai querer que fique aqui? Tudo bem, as que estão em casa são melhores, diz Gauridas. Dessa forma, Goranitai, que estavam dentro da sua casa, ficaram, e os que estavam fora saíram. Depois disso, Gauridas Pandit
ele começou a adorar as deidades Goranitai. Na época de Mahaprabhu, a sua deidade estava instalada em 3 lugares. Em Navadvipa, a deidade de Mahaprabhu, de Vishnupriya, Devi. Na casa de Sanatana Mishra. E a outra em Champahati, a deidade de Gauridas Pandit. E a terceira em Kauna, na casa de Gauridas Pandit, Sri Goranitai. Certa vez, foi perto do Gora Purnima, o dia do aparecimento de Mahaprabhu, Gauridas Pandit, ele foi pregar em diferentes lugares. Ele manteve o seu discípulo, Chaitanya Das, para adorar as deidades no templo. O tempo passou e faltavam apenas 3 dias para o Gora Purnima. Então, Chaitanya Das, ele ficou inquieto, porque o seu guru não estava voltando e era necessário convidar as pessoas para o festival de Gora Purnima. O que ele deveria fazer? Chaitanya Das, ele convidou pessoalmente a todos para o festival no templo de Kauna. Naquele mesmo dia, Gauridas Pandit, ele voltou ao templo. Chaitanya Das disse: Prabhu, eu cometi uma ofensa. Sem pedir a sua permissão, eu convidei todos para o festival. Ao ouvir isso, Gauridas Pandit, ele ficou zangado. Você convidou todos sem perguntar para mim? Saia do meu templo. E Chaitanya Das não disse nada. É necessário apenas a humildade. Então, nós poderemos cantar o santo nome, disse Lachara Maharaj. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: desista do seu falso ego e sempre se considere inferior à grama, pobre, necessitado e mesquinho. Pratique a tolerância como uma árvore. Desista da vingança e alimente os outros com fortuna espiritual. Não incomode os outros para a sua própria manutenção. Esqueça a sua própria felicidade no curso de ajudar os outros espiritualmente. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele está escrevendo muito bem tudo isso. Você deve se lembrar disso. Quando Nityananda Prabhu ele foi espancado, o que ele fez? Ele chorou? Se alguém xingar você, se alguém bater em você, se alguém lhe disser alguma coisa, nós devemos ser sempre humildes. Nunca responda de volta. Sempre controle a sua raiva. Então, você terá o direito de cantar o santo nome. Nityananda Prabhu apanhou de Madai e ele não fez nada. Ele não bateu em Madai, ele não fez nada. Ele simplesmente foi humilde e tolerante. O que Chaitanya Das fez, então? Ele foi embora e ele fez um pequeno quarto na margem do rio Ganges. Aqueles que receberam o seu convite vieram e perguntaram a Gauridas Pandit: onde está Chaitanya Das? E Gauridas Pandit respondeu: ele não está aqui, ele está sentado à margem do rio Ganges. Já que ele te convidou, então vá até ele. Todos foram para a margem do Ganges e, de repente, eles viram uma grande barcaça no meio do rio Kauna, com arroz, dal, etc. Eles decidiram fazer o festival mesmo naquele local. No dia do Gora Purnima,
quando Gauridas Pandit abriu o templo, ele viu que não haviam, as deidades não estavam lá. Você vê, se você não servir aos devotos, a deidade não ficará satisfeita. Muitos dizem, há um festival, apenas ofereça um pouco de boga para a deidade, um pouco de iogurte e 10 doces. Mas, se você não der praçada a todos os devotos, o Senhor Supremo, ele não ficará feliz. Então, as deidades foram junto com Chaitanya Das, o servo. Eles saíram do templo e foram lá para a beira do Ganges. Dessa forma, a deidade de Gauridas Pandit, ela foi embora. E ele pensou, o meu Goranitai, para onde eles foram? Eles me deixaram aqui sozinho. Ele pegou um bastão e ele marchou para procurá-los no Ganges. Você se lembra que o Goranitai são muito altos, uma vez e meia mais altos que a altura média da população. Quando Gauridas Pandit chegou ao Ganges, ele viu Goranitai dançando com os braços erguidos, cercado por milhares e milhares de pessoas. Gauridas Pandit disse, vou te mostrar. E ele ia bater nas deidades com o bastão, mas Goranitai entraram no coração de Chaitanya Das, após o que o seu nome se tornou Hridaya Chaitanya. As deidades entraram no coração do seu devoto. Veja só, o devoto que estava servindo os outros devotos. Quando Gauridas voltou para casa, ele viu que as deidades, elas estavam novamente lá. Chaitanya Das também voltou. Naquela casa também estava o irmão de Gauridas Pandit, Surya Das. Um dia, Mahaprabhu disse a ele, Gauridas, Nitai sempre come nesta casa, naquela casa. Eu queria dizer uma coisa. Sim, o que você quer? Você tem uma garota na sua casa, Janavi, case-a com ele. Aí Srila Charmarji conta a mesma história que nós lemos anteriormente. A história é a mesma. Então, agora vamos ler um pouquinho sobre Sita Devi, a esposa do Senhor Ramachandra. Deixa eu olhar se alguém fez alguma pergunta com comentário. Por enquanto ainda não. Então vamos ler agora sobre Sita Devi, a esposa, a Shakti do Senhor Ramachandra. Esse texto aqui ele é tirado do livro Sri Navadvipa Dhamma Mahatmya, capítulo 14. Sri Modru Madhuip e Sri Ramalila. Então, ali, nós vamos agora ler do livro
E esse livro aqui são vários e vários versos, então vamos começar aqui com a leitura. Todas as glórias à vida do Panchatattva, Sri Gaurahari, e a melhor de todas as moradas, Sri Navadvipa. Esse é o primeiro verso. Prosseguindo para Mangati Gran Nityananda Roy, ele disse: este Moda Drumadvipa, Ayodhya, está presente aqui. Então, em Moda Drumadvipa é Ayodhya, onde vive o Senhor Ramachandra. Em uma manifestação anterior do universo, enquanto residia na floresta, o Senhor Rama, ele veio para cá com Lakshman e Sita Devi. E ele construiu uma cabana sob uma enorme figueira de Bengala. E ele viveu aqui alegremente por algum tempo. O outro verso fala assim: vendo o brilho de Navadvipa, Rama, ele sorriu ligeiramente. Os seus olhos de lótus, o seu belo arco na mão, quão encantadora era a sua forma verde escura. Então o Senhor Rama, ele tinha cor verde escura, o Senhor Ramachandra. Ele fez uma cabana em Navadvipa. Ele usava a veste de um brahmachari. E no topo da sua cabeça tinham enfeites que brilhavam. A visão dele, todos vendo ele, ficaram cativados só de vê-lo. Vendo o seu rosto sorridente, Sita Devi perguntou a Sri Rama sobre o motivo do seu sorriso. Rama respondeu: ó Sita, ouça, esta é a resposta. Essa é uma resposta muito confidencial. Quando a gloriosa Kali Yuga apareceu, as almas, quando a gloriosa Kali Yuga aparecer, as almas, elas verão a minha forma dourada aqui em Nádia. Em breve, eu nascerei como Gauranga, do ventre de Sati Devi, na casa de Jagannatha Misra. As almas afortunadas, elas verão os meus passatempos infantis, e eu darei a todas elas a forma mais elevada de amor divino, Krishna Prema. Querida Sita, naquele momento realizarei os passatempos de erudição e eu revelarei as glórias do meu nome. Mais tarde, eu receberei sannyasi e eu irei para Nilachal. Nilachal é Puridam. A minha mãe abraçará a minha esposa e elas chorarão. Ao ouvir isso, Sita Devi, ela disse: ó Senhor de olhos de lótus,
Por que você fará a sua mãe chorar? Por que você aceitará sannyasi e deixará a sua esposa? Perguntou Sita Devi para o Sr. Ramachandra. Que felicidade há em tornar a sua esposa infeliz? E eu não entendo isso. Sri Rama respondeu: minha querida, você realmente entende tudo, mas para ensinar as almas, você agora age como se não soubesse. O que Sita estava falando aqui com o Sr. Ramachandra? Como Arjuna fez com Krishna? Arjuna era um ariano, sabia tudo. E por que Arjuna perguntou para Krishna todas aquelas perguntas? Eu não quero lutar, isso, aquilo. Por quê? Porque ele fez o papel de quem não sabia nada. Então aqui Sita Devi também, ela sabia tudo, como diz o Sr. Ramachandra, ela sabe tudo. Ela é a potência do Sr. Ramachandra. Ela é a Shakti do Sr. Ramachandra. Mas ela perguntou, por que você vai deixar sua mãe chorando? Por que você vai largar sua esposa? Ela sabe de tudo, mas por que ela fez isso? Ela fez o papel de quem não sabia nada. A devoção amorosa a mim é saboreada de duas maneiras. Ó Sita, por favor, ouça as minhas palavras. A alegria sentida durante a união comigo é chamada Samboga. A alegria sentida durante a separação de mim é chamada Vipralamba. Os meus devotos, os meus associados eternos, eles desejam Samboga e, por minha graça, eles experimentam Vipralamba. O amor em separação, Vipralamba, é muito maior. Os devotos, eles sabem que a tristeza sentida por minha causa durante Vipralamba é, na verdade, a maior alegria. Quando o Samboga ocorre, depois de Vipralamba, a felicidade sentida é de milhões de vezes maior do que antes. Então, quando você está separado de Deus, como os devotos aqui, o Sr. Ramachandra está falando, e depois eles têm a união com Deus, o sentimento de felicidade é milhões de vezes maior do que antes. Então, existe a separação para ter a união depois. E aí o sentimento é muito, muito maior. A separação de mim é a causa desta felicidade. Aceite isso como verdade. Os 4 Vedas afirmam isso. Durante os meus passatempos, como Sri Gauranga, mãe Kausalya, que é conhecida nos Vedas como Aditi, ela aparecerá como Sati Devi. Você me servirá como Vishnupriya, separada de mim. Você fará uma deidade de minha forma dourada. Então, Sita Devi é Vishnupriya. Então, no Rama Lila, Sita Devi é a esposa de Deus, da Suprema Personalidade de Deus. E no Gaura Lila, é Vishnupriya, a esposa da Suprema Personalidade de Deus, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Na separação de você, eu farei uma Sita dourada e adorarei você em Ayodhya, diz o Sr. Ramachandra.
Em troca, você fará uma divindade da minha forma dourada e me adorará em Nádia, em Navaduípe. Ó Sita, esses tópicos profundos são muito confidenciais. Eles não serão revelados ao público agora. Navaduípe é muito querida para mim. Nem a Ayodhya, nem qualquer outro lugar é igual a Navaduípe. Ó Sita, quando o Kali Yuga chegar, esta figueira de Bengala, Ramavata, desaparecerá, mas permanecerá invisível. Dessa forma, Rama e Sita e Lakshman, o irmão mais novo do Senhor Ramachandra, residiram aqui por algum tempo. Então, eles fizeram uma cabana em Navaduípe e residiram lá quando foram exilados pelo pai do Senhor Ramachandra. Eventualmente, eles foram para a floresta Dandaka para realizar os seus passatempos. Veja aqui o local da cabana do Senhor Ramachandra. Pela vontade do Senhor, o amigo de Rama, Guhaka, ele nasceu aqui como filho de um Brahmani. O seu nome se tornou Sudananda, Vipra, Bhattacharya. Ele não conhecia nada além de Rama, dentro dos três mundos, da terra, do plano infernal e do plano celestial. No dia em que o nosso Senhor apareceu em Mayapur, Sadananda, ele estava presente na casa de Jagannatha Mishra. Aqui são tudo versos desse livro de Srila Bhaktivinoda Thakura. Na época do aparecimento do Senhor, todos os deuses, semideuses, observaram a criança na casa de Jagannatha Mishra. O Brahmani, um grande devoto, reconheceu os deuses e ele entendeu que o nosso Senhor havia nascido ali, havia aparecido ali. Com grande alegria, o Brahmani, ele voltou para sua casa. Em meditação em seu adorável Senhor, ele viu Gauranga Sundar. Sri Gauranga Roy estava sentado em um trono e Brahma e os outros semideuses estavam acenando, chamando ao lado dele. Então, o Brahmani, ele viu o Ramachandra, o Senhor Ramachandra, verde escuro, e o heróico Lakshman, seu irmão, a morada de Ananta nas proximidades. À sua esquerda estava Sita, e o seu devoto, Hanuman, sentou-se à sua frente. Vendo isso, o Brahmani, ele entendeu a identidade do Senhor. Com grande alegria, o Brahmani, ele foi para Mayapur e alegremente ele viu Gauranga com a satisfação dos seus olhos. Eu sou abençoado, disse o Brahmana, repetidas vezes. Ramachandra apareceu diante de mim como Gauranga. Mais tarde, quando os passatempos de Sankirtana do Senhor começavam,
Sudananda, ele dançava e cantava o nome de Goura. Ó diva, aqui os devotos puros, eles vêm Sri Bandiravan. Ouvindo isso e vendo a morada eterna, os devotos, eles cercaram Nityananda e dançaram. O êxtase divino manifestou-se no corpo de Sri Diva, Diva Goswami, e ele exclamou, Gauranga. Com o coração jubiloso, Nityananda permaneceu naquele vilarejo, na casa de Narayani, naquele dia. Narayani é a mãe do senhor de Sila Vrindavana Dasakura, que é o filho dela. Então, Narayani é a mãe de Vrindavana Dasakura, que é o autor do Sri Chaitanya Bhagavata. Hoje à noite vamos ler o Sri Chaitanya Bhagavata. No dia seguinte, pela manhã, os devotos, eles caminharam um pouco e eles entraram pacificamente em Sri Vaikunta para cumprir a ordem de Nitai e Janavi. Este pobre e humilde alma canta as glórias de Navadvipa. Esse daqui foi composto por Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, esse é o trecho que tem aqui no site internacional sobre Sita Devi, a esposa do Senhor Ramachandra. E hoje é o dia transcendental do seu aparecimento e o transcendental dia do aparecimento de Janavi Devi também, a esposa de Sri Nityananda Prabhu. Assim, então, nós lemos aqui alguns textos sobre a vida delas, as Shaktis do Senhor Supremo, Senhor Ramachandra e de Nityananda Prabhu. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Então, à noite, hoje é sábado, o programa começa às 18 horas. Teremos a leitura do Sri Chaitanya Bhagavata, como todo sábado. O Raskananda Prabhu está lendo esse livro maravilhoso dos passatempos, dos lilas de Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Nós não temos nenhuma pergunta, nenhum comentário hoje. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de ver quem participou conosco. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Madhavaya Keshavaya Namaha. Govindaram Shri Madhusudana. Gopala Govindaram Shri Madhusudana. Hari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Gadadara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha.
Sri Jiva Gopala Bhatta Dasaragonata Ishai Gosai Kori Charana Banda Jaha Hoite Vignana Zavista Pura Ichai Gosai Munitarada Tansabara Padareno Mora Panchagra Tandera Charana Sevi Bhakta Saneva Janane Janane Moraye Adila Ishai Gosai Jade Braje Koila Vasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaja Vinava Anande Bolo Hari Bhaja Vinava Shri Guru Vaishnava Padma Jayama Shri Guru Vaishnava Padma Kodiyasha Sankirtana Kohe Narotamadasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narotamadasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Gora 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 Hari Gora 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 Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Nitai Jaya Gora Jaya Nitai Jaya Gora Jaya Nitai Jaya Gora Jaya Nitai Jaya Gora Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo 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 Hari
Vamos ver aqui quem está participando conosco aqui da transmissão. Nós temos aqui o Tiago conosco, a Shrimati Devidasi também aqui conosco, o Vijay Aksha Prabhu, Gurdjiti conosco aqui, Aurora, Rendi conosco aqui também, Decena, Ananta Govinda Prabhu também conosco, que aparece para mim são essas pessoas. Então, um bom dia a todos, Dandavati Pranam, até o programa da noite, hoje é sábado, às 18 horas o programa, com a leitura do Sri Chaitanya Bhagavata, às 19 horas. Bom dia a todos. Temos aqui conosco também, no outro aparelho aparece, o Vraja Ranja Prabhu também.